Que se nem os verdes fazem isto, que será nos lenhos secos? Imagino que sim, se fazem isso até com Deus, né? Imagina com quem não é, né? Se Entendeu? fazem isso comigo, imagina com vocês, né? Então chore por vocês, né? Porque vai ser pior do que com, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, aprendendo cada vez mais sobre Ti, Senhor. Nos alimentando da palavra, Pai, recebendo esse maná maravilhoso, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, continue entrando em nossos corações, Pai, transformando as nossas vidas, Pai. Cada vez mais, Pai, tenhamos entendimento, Pai, da verdade, Senhor. Nós possamos ter coragem, Senhor, e humildade, Pai, para enfrentar, Pai, os nossos desafios, enfrentar, Pai, aquilo que nos aprisiona, Pai, nos livrarmos, Pai, dos nossos pecados, Pai, daquilo que nos prende, Senhor, e que nos impede, Pai, de chegar cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Ilumina, Pai, ilumina nossas mentes, Senhor. Ilumine nossos corações, Senhor, nossos caminhos, Pai, para que a gente possa, Pai, cada vez mais estar contigo, Senhor. Nos proteja, Pai, nos guarda, Pai, guarda sob o seu manto sagrado, Senhor, sob a sua armadura celestial, Pai. Proteja nossa mente, nosso coração, Pai, a nossa boca, Senhor. Nos guie e nos orienta, Senhor, a todo momento, Pai. Peço a Ti, Pai, que o Senhor proteja, Pai, os nossos irmãos que não estão aqui presentes, Senhor, as famílias, Pai, os nossos amigos, nossas pessoas que estão enfermas, Senhor. O Senhor visite os hospitais, Pai, as pessoas na rua, Senhor. O Senhor acalente o coração das pessoas, Pai. Olhe pelas pessoas que estão na rua no Brasil, Senhor, nesse frio, Senhor. Em tantos outros lugares, Pai. Proteja, Pai, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Peço a Ti, Senhor, também, Pai, por aquele garoto Davi, Senhor, que o Senhor olhe por ele, Pai, olhe pela saúde dele, Senhor, assim como pedimos ontem, Senhor. Que o Senhor proteja a saúde dele, Pai. Tira aquela infecção da perna dele, Senhor. Restaura, Pai, a saúde dele, Pai. Em seu nome, Senhor, sua glória, Senhor Jesus Cristo. Restaura a saúde dele, Pai, física, espiritual, emocional, Pai. Que toda a família dele seja tocada e transformada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Façam minhas palavras do Fábio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 23, Fábio. Vamos lá. É isso mesmo? Isso. Jesus perante o Sinédrio, perante Herodes. E vamos lá, então. E levantando-se toda a multidão dele, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar ao tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o nosso povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas
acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo-se dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele os remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes, um pela festa. Mas toda a multidão chamou a uma, dizendo: fora daqui com ele, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam um contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Eu vou ficar por aqui. Isso. Eu gostaria que vocês, aí que leram essa palavra, quiserem ler novamente, pudessem fazer uma análise. E eu falo depois a respeito do que eu li aqui. Ok? Essa parte que já passa toda, né? Depois de ontem que a gente viu, Jesus foi capturado, passou a noite no Sinédrio, né? Já começou a ser humilhado, bater em Jesus, né? E aqui a gente vem no início aqui do capítulo 23, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, né? E mostra aqui que Pilatos ele era o governador daquela região, né? Tinha autoridade do imperador, né? E aqui aparece Herodes também. Pilatos tinha mais poder que Herodes. E Herodes cuidava de uma região, né, da região da Galiléia. E quando Pilatos ficou sabendo que Herodes estava perto, ele encaminhou Jesus para lá. Mas nenhum nem outro conseguiu identificar nada de errado em Jesus. Vamos ler aqui, ó. Levando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação e vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo. Aqui mostra os fariseus, né, os homens da lei ali querendo incriminar Jesus. No outro livro fala que trouxeram várias falsas testemunhas, mas nenhuma delas se confirmou aquilo que acusavam a Jesus, né? Porque se contradiziam, né?
E falando aqui mentiras, né? Porque é, Jesus não falava para não pagar tributo, né? Inclusive ele falava que é de César dê a César, né? E, mas incomodava, né? Jesus incomodava, né? A palavra até hoje ela incomoda, né? Ela transforma, né? Ela confronta, né? O rei, então, lhe perguntou Pilatos: És tu os reis és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. E aqui mostra, né, um pouco da onde que tocava, né, no ego dos fariseus ali, né? Justamente que falava quem é ele para ensinar, né? Ele ensinava, né, para todo mundo, né? Quem pode ensinar aqui somos nós, né? E quem é Jesus, né? Incomodados com Jesus. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber, então, mandou para Herodes, né? Para que Herodes, é, estando este naqueles dias em Jerusalém, nos remeteu e enviou Jesus para que Herodes pudesse fazer o julgamento. Mas Pilatos mesmo já não identificava nenhum crime em Jesus, né? Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Olha que maldade, né? Ele queria ver Jesus, ouvindo falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E tratava Jesus como se fosse um mágico, né? Um bobo da corte, né? Eu queria ver ele para ele fazer uns truquezinhos aí, né? Porque logo depois aqui mostra, né? Ele em muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência de maldade. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo. Olha isso, hein? E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. É como, né, tratou Jesus com forma desrespeitosa, né? Assim como os soldados ali também, né? A gente vê o papel da autoridade, né? O papel, a responsabilidade da pessoa que tem autoridade ali naquela situação, né? Porque, imagina, se a autoridade tratava Jesus daquela forma, né? Todos os outros demais se sentiam também quase que no dever, né? De seguir, né? O efeito manada aqui que a gente vai ver aqui para frente, né? Nesse próximo trecho. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Aqui tinha uma inimizade entre os dois, né? E aqui que eu vejo Pilatos talvez sendo gentil aqui com Herodes, porque Herodes estava presente, né? Fazia parte das. Ele se sentiu honrado, provavelmente, né? E ali reatou a relação dos dois ali, né? Aqui no 13, então reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes e do que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois no tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Não, os olhos da lei ali romana, né? Jesus Cristo nada tinha feito, né? Jesus Cristo não fez nada para ninguém, na verdade. Só ensinou, né? Abençoou, curou, mas nada de mal, né? E os próprios pagões ali reconheceram, né, a inocência de Jesus, né?
mas os povo de Deus ali não conseguiam enxergar, né? Pelo contrário, acusavam Jesus, né? Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E aí o Pilatos aqui já, né, dizem, né, ele não queria matar Jesus, né? Então ele ia colocar uma pena aqui de castigo, né? Ser açoitado aqui, para que pudesse satisfazer aqui o ego dos homens que pediam, né, a morte de Jesus, para que pudesse soltá-lo, né? E a pena naquela época era ou ele era açoitado ou ele era crucificado, né? Jesus, na verdade, ele foi os dois, né? Primeiro açoitaram Jesus, depois crucificaram Jesus, né? Uma pena totalmente desproporcional, né? Bom, hoje em dia isso aqui não faz nem sentido, né? Mas naquela época não faziam as duas coisas, né? E era de forçoso soltar-lhes um detento por ocasião de festa, da festa. Então toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E aqui eu vejo muito o que a gente vê que é o mesmo povo que gritava usando nas alturas, né? Usando nas alturas, que recebeu Jesus, né? Que ouvia Jesus, que recebia as curas, os milagres, presenciava tudo que Jesus fez, né? Mas ali, né? A gente sabe que Jesus tinha que passar por essa situação, né? Então, era a vontade de Deus, né? E aqui eu vejo muito aquele efeito manada, né? Que crucifica assim. Então, onde as pessoas às vezes não estão nem sabendo o que estão falando, só estão seguindo, né? A bobagem que o povo fala, né? E faz. Então, pela terceira vez, ele perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade dele. Misericórdia. Aqui nos outros livros mostra que Pilatos lavou as mãos, né? Pilatos lavou as mãos. A gente ouve até hoje, né? Lava as minhas mãos, né? E isso não significa que nós né, isentamos da responsabilidade dos nossos atos, né? Quando nós, né, Pilatos ali, ele, ele ficou em cima do muro, né? Então mostra muito que nós devemos nos posicionar em relação às coisas, né? Que não é porque as pessoas, né, ali no caso, pediam, pediam, pediam. Infelizmente, Pilatos acabou cedendo, né? E lavando as mãos como se ele não tivesse responsabilidade sobre aquilo que foi feito, né? Independente de se Pilatos foi salvo ou não, né? Porque é justiça de Deus. Mas, com certeza, isso aqui foi registrado no livro, né? Da vida de Pilatos, né? Sobre os atos dele, né? A própria esposa, viu, Fábio? A própria esposa de Pilatos já tinha alertado ele. Ela tinha tido um sonho e falou para ele, ó, sai fora dessa, praticamente, né? Sai fora, porque o negócio era complicado. Mas a atitude dele, eu vejo assim, a atitude dele foi uma atitude da consciência dele, né? Mas como ele era uma autoridade e as pessoas estavam colocando Jesus como inimigo de César, né? Que acusou Jesus dizendo que Jesus estava falando para eles não pagar o imposto. Olha só, uma acusação falsa, né? Quando Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não quis dizer que não era para pagar o tributo a César. Mas eles acusaram Jesus. Aqui a própria Bíblia relata aqui. Não, esse aí disse que não é para pagar imposto a César. Quer dizer, jogou uma responsabilidade sobre Pilatos, né? Mas Pilatos mesmo realmente não queria crucificar Jesus. Ele tentou de todas as formas inocentá-lo.
Inclusive, naquela época ali, achava-se direito de soltar um preso, né? Por ocasião da Páscoa ali, era, já era, é, já era certo que se podia soltar um preso. E ele tentou soltar Jesus, mas o povo gritava: solta Barrabás, Barrabás, queremos Barrabás. Quer dizer, o próprio povo escolheu o malfeitor, em vez de escolher o próprio Filho de Deus. Isso é para se cumprir as Escrituras, certamente, né? Para a gente ver, amados, que hoje em dia acontece a mesma coisa. Os malfeitores estão por cima de tudo, né? Estão levando vantagem sobre os benfeitores. E continua assim. E o mundo vive na draga, do jeito que está. Praticamente cada um por si e Deus por nós todos. Mas a gente vê aqui que é dramática a situação de Jesus nessa época aqui. Foi muito. Inclusive ali, a gente vê também que Herodes não se dava com Pilatos, eles não se. Havia, naquela época haviam se estrinando, né? Mas nesse dia se tornaram amigos, amigos íntimos, né? E ali fizeram o que havia de ser feito para chegar onde chegaram. Que coisa terrível, né? Aqui no versículo 12 diz: no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes nada andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e magistrados e o povo, já disse. Aí Pilatos, né? Você vê que o negócio demorou, não foi rapidinho assim. Foi no dia só, numa manhã, mas já chamou lá os escribas, os fariseus, aqueles que foram e pagaram para que Judas o traísse, também estavam lá. Aqui, ó. A vez me apresentar este homem como pervertor, como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das do que acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Olha só. Então, é uma situação que quem realmente levou eles a essa condição foi os próprios religiosos da época, os escribas e os fariseus, aqueles que se diziam, né, homens de Deus, que viviam ali sobre mantendo a legalidade da forma que eles achavam que estava certo. Eles se achavam os mais prejudicados, né? Porque Jesus, vendo que eles falavam e não faziam, né? Colocava o jugo dos outros, mas ele mesmo nada fazia. E Jesus veio para se cumprir as escrituras. Eles foram os que se acharam mais ofendidos. E aí, castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um pela festa, né? E o povo clamou: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. É, não é fácil, rapaz, não é fácil. Não. Eu fico indignado com isso, sinceramente. Se alguém Vê quiser aqui comentar também, mais alguma coisa, está com a oportunidade. a gente vê também Estou aqui a resfriado, eu acho que dificuldade eu peguei uma de. gripe essa noite. Peguei uma gripe aí, estou resfriado. Melhor para o senhor. A gente vê também a dificuldade de Pilatos, em função também da forma como Roma
dominava os outros povos, né? Porque ali eles não tinham muitos soldados, né? Eles se limitavam ali à parte da segurança ali, né? A parte administrativa, recolhimento de impostos, mas eles não tinham muitos soldados ali, né? Então o que Pilatos temia também é que tivesse um alvoroço ali e eles acabassem perdendo o poder, né? Para os judeus ali. Então, Pilatos ele tinha muito receio do que o imperador, né, poderia fazer com ele caso ele, né, houvesse uma revolta ali e a cidade fosse dominada, né, pelos judeus. Então, os historiadores dizem também que uma das razões que talvez Pilatos não ter sido mais exigente ali e entregado Jesus pode ter essa questão aí do política também, né, da época ali. Aqui logo em seguida já vem a parte de Simão, né? E Simão leva a cruz de Jesus. E como o conduzissem, constrangendo um cirineu, né? Então aqui já mostra que Jesus já foi açoitado, né? Já sofreu bastante ali, né? Na mão dos soldados ali, né? Das autoridades romanas ali na época, né? Inclusive dos próprios judeus ali, né? Xingando, blasfemando contra ele, né? Falando se tu é Deus mesmo, se livra, né? E tudo mais. E aqui mostra que e como conduzissem, constrangendo um sirineu, né? Chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Então ali, né, chamaram um homem para ajudar Jesus, né, a carregar a cruz. E quando a gente lê essa passagem, né? Que toca muito no nosso coração, né? Esse homem aqui fala muito sobre nós, né? Sobre estarmos aqui ajudando, né? Ajudando um ao outro, ajudando a Jesus, né? Carregar a cruz, né? A carregar a cruz. Que a gente possa ser, né? Esse Sirineu, né? A gente Esse possa ser esse Cirineu, você sabe Sirineu. que o Cirineu ele era um homem de cor, né? Ele é ele é um africano. A redondeza ali era o país que fazia divisa com o Israel ali. E esse africano era um homem de cor. Então, ele vinha vindo do campo e os soldados o intimaram, né? Que carregasse a cruz. E ele vinha voltando do campo, inclusive ele estava com os dois filhos dele. E, e obrigaram ele a carregar a cruz, você vê só. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é, eu vou te falar, viu, meu? Esse povo. Mas amém. Está aqui, está escrito aqui para justamente a gente saber tudo que se passou, com detalhes. E o povo, as mulheres começaram a chorar. E Jesus, compadecendo-se dela, falou: Olha, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que eu de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e as vezes que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Será bem-aventurado esses dias. Então começaram a dizer aos montes
cai sobre nós e aos alteiros, cobri-los, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Hã? Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Aí fica a pergunta aqui. É terrível, é terrível. São palavras que dificilmente a gente vê alguém comentar, né? Essa aqui, por exemplo, se no madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Né? Fica aqui uma parábola no ar para se meditar. Jesus era jovem ainda, Jesus tinha 33 anos de idade. 33 anos, mano. Estava na flor da idade praticamente. Havia só 3 anos seu ministério. Era um jovem. Jesus era um jovem. E pegaram e fizeram aquilo com Jesus. Manietaram ele, bateram, escarneceram, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E fizeram carregar aquela cruz pesada, sem nada ter feito. Ah, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai do céu. E misericórdia do ser humano, Pai. Por isso, amados, é por isso que eu falo para você. A Bíblia relata que nós devemos orar pela paz em Israel. Porque aquele povo, eles mesmos crucificaram o seu rei. Eles mesmos crucificaram. E até hoje, 90% do povo de Israel não crê que Jesus Cristo é o profeta, que ele é o Cristo. Eles não creem. Eles não lêem o Novo Testamento. Eles não veem dessa forma. Por isso que ele não tem paz, mano. Por isso que ele não tem paz naquele lugar. As pessoas vivem se degladiando, se matando. E olha, as mortes ali são mortes terríveis, terríveis. Você vê as pessoas ali, aquele Hamas ali, quando pega o israelense, eles degolam o cara, meu. Degola, põe o cara de joelho e degola. Um ódio tão, olha, é uma coisa assim, fora do comum, cara. E eu, sinceramente, fico imaginando que não vai acabar nunca. Só quando Jesus voltar mesmo para buscar os seus. Porque enquanto tiver, não haverá paz, não. Há tréguas. Isso eu digo para você. É o que está acontecendo agora. Trégua, né? Para poderem se rearmarem novamente, para daqui a pouco se degladiarem de novo. Porque eles não param. Porque eu fico imaginando, né? O cara joga bomba de um lado, joga do outro. Destrói casa, destrói família, mata os filhos, mata pai, mata as pessoas inocentes. O ódio continua no coração, varão. Continua. Continua porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo que foi pregada aqui no Novo Evangelho, não entra na mente deles, eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não vê essa passagem que Jesus fala.
no versículo 6 aqui, ó. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que nos perseguem. Está lá em Marcos, capítulo 6, se não me falha a memória. Eles precisam entender essas coisas para que essa palavra se cumpra. Perdão, né, Samara? É um orgulho, né? É, perdão. Oh, meu Deus. E na Bíblia fala que quando batiam no peito, era sinal de tristeza. Mas lá na frente a gente vai ver de novo isso. As pessoas batendo no peito. Era um costume da época ali. Seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, né? Cai sobre nós, e aos peitos, cobre-nos. E aqui nesse entendimento que eu tenho, Samara, não é muito claro para mim, né? Vê se fala alguma coisa, mas porque se em lenho verde fazem isto, que será nos lenhos secos? Imagino que sim, se fazem isso até com Deus, né? Imagina com quem não é, né? Se Entendeu? fazem isso comigo, imagina com vocês, né? Então chore por vocês, né? Porque vai ser pior do que com, né? É, sinceramente. Não, não é fácil, não. E para a gente completar aqui, é, nós temos tempo, vamos ler aqui o 33 ao 48. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Você vê que Jesus, mesmo sendo massacrado, humilhado, sofrendo tanto quanto estava sofrendo, na cruz, exposto, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles ali pegaram as vestes de Jesus e repartiram entre si aquela capa bonita que Herodes colocou nele. Olha, eu vou te falar, viu? E lançaram sorte, né? Sobre suas vestes. Disputavam, enquanto Jesus estava ali sofrendo. E o povo olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou-se a si mesmo. Se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Como se estivesse fazendo chacota, né? Olha que humilhação os judeus passaram, hein? Olha que humilhação. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és tu o Cristo, salva-te a ti É, mesmo e a Samara. nós. Vamos ler aqui, Samara, o Salmo 22. Pode ler. Salmo 22 passa aqui a falar sofrimento e a vitória do Messias, que é justamente essa fala dessa profecia que foi cumprida também, das vestes de Jesus que foi repartida, né? E Sim. aí eu fui ver aqui o salmo inteiro sobre isso. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Acho que a gente tem um tempo aí, dá para ler. Eu vou ler aqui, o Salmo 22, versículo 1 em diante.
Ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, salmo de Davi. De Davi, hein? Quantos anos antes, seu Mário? Ah, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Nossa, meu Deus. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me pre- preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancieis de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um sucia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Por força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das pressas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor da grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que me temem, dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, se a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer.
contarão que foi ele quem o fez. Nossa, meu Deus, hein? Daqui quantos anos? Antes de mais de 1000 anos, é isso? Para que Meu isso tudo Deus. acontecesse, né? Já estava lá escrito. Mas é isso mesmo. Nós sabemos, amados, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E aqui mostra também, aqui não fala, né? Eu estava lendo aqui em Lucas pela manhã, eu vi, mas acho que nos outros livros mostra, né, que eles tentaram dar o vinagre para Jesus ali, de fel, porque era como se fosse um analgésico, fosse uma droga, Sim, né? Para que sim. amenizasse ali a dor, né? Mas Jesus negou, né? Jesus negou. E o entendimento que algumas pessoas têm disso, e eu creio que faz sentido, é que Jesus ele não queria que. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, né? Então ele não tinha que usar nenhum analgésico, nenhuma droga, nada que te Não, aliviasse a dor dele, né? Acho que ele cumpriu, né? Ele veio para cumprir, né? cumprir as Escrituras. Aquilo que foi dito a respeito dele. Já estava escrito ali, inclusive no salmo que você leu, relata sobre isso. Então ele veio. Não temos dúvidas que Jesus Cristo é o Senhor. Até o salmo fala que ele foi entregue com os malfeitores, foi crucificado com os malfeitores. Dois malfeitores estavam com ele, né? Mas a grandeza de Deus é tanta que um deles se salvou, para deixar-nos como exemplo, mano. Porque até na hora da morte, se a pessoa se arrepender de coração, ele alcança a salvação. A salvação, amado, é o arrependimento, é o reconhecimento. Todo ser humano que reconhece o seu estado, todo ser humano que reconhece o seu estado e se arrepende, ele é salvo. Ele é salvo. É importante saber disso. Mas aí, enquanto não reconhecer, mano, vai ficar sofrendo e poderá partir sem salvação. Porque o próprio Jesus relata que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Senão por ele. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é necessário reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Reconhecer o sacrifício dele. São 4 evangelhos que relatam tudo isso. 4 evangelhos. E os salmos, as escrituras, e todo o Novo Testamento. Para aqueles que são chamados. Oh, meu Deus. E também em cima, aqui, continuando aquela leitura que estavam fazendo, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então você vê que um reconheceu e o outro não. Um estava debochando: Não, mas você é o filho de Deus, então salva-te a ti e a nós também. O outro falou: Não.
Nós, a verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam este. Deu mal fez, quer dizer, ele reconheceu, né? Nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, quer dizer, ele reconheceu que ele merecia estar ali. Ele fez muita coisa errada, ele pecou, ele matou, ele salteou. Ele mereceu estar ali. E ele reconheceu. Mas este nada fez, ele fala. Senhor, lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Ah, rapaz. Jesus não pensou duas vezes. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, olha só que presente, que viravolta deu esse jovem ali, né? Esse malfeitor. Que volta ele deu, hein? Que tremenda salvação ele teve ali. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ó, ele fala assim, ó, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que era quase já a sexta hora, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Isso Foram era 3 horas de treva, cara. 3 horas de escuridão. do meio-dia às 3 da tarde. Eu queria ler uma coisa aqui, seu Mário, pra gente, e deixar esse trecho para amanhã, finalzinho. Mas aqui Tá? fala. Estava procurando aqui se tem registros históricos sobre a morte de Jesus que não é na Bíblia, né? Aí o Tá? ChatGPT estava trazendo aqui, ó. Sim, há registros históricos fora da Bíblia que mencionam Jesus e sua crucificação. Esses registros vêm principalmente de autores romanos e judeus, do primeiro e segundo século. Eles não são cristãos, o que os torna ainda mais relevantes como testemunhos externos. Aqui estão Sim. os principais. Aí tinha aqui o Flávio Josefo, né, que ele fala, em sua Ah, obra Antiguidade Judaica, ele fala aqui, ó. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam não deixaram de amá-lo. E o outro aqui que fala também, Tácito, que falava um livro que falava sobre Nero e o incêndio de Roma. Então, para pôr fim aos rumores, Nero culpou e infligiu as mais severas torturas a um grupo odiado por suas abominações, chamados cristãos pelo povo. Cristo, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, né? Fonte romana não cristã, confirmando que Jesus foi crucificado por Pilatos. Tem outro aqui também de Luciano de Samosata. Em seu texto, A Morte do Peregrino ironiza os cristãos. Adoram um homem que foi crucificado e vivem segundo as suas leis. Eles zombam da fé cristã, mas reconhecem a existência e a crucificação de Jesus. Olha isso, hein? Plínio o Jovem, é o governador romano, em carta ao imperador Trajano, descreve cristãos que se reuniam em determinados dias antes da alvorada e cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Isso mostra a adoração a Jesus como divino logo nos primeiros anos do cristianismo. A gente vê, né, que não é. não, ele veio transformar mesmo. Ele transformou. As pessoas às vezes têm dúvida, né? Ah, mas será que esse Jesus aí não é uma história que montaram? É uma história tão antiga, 2000 anos atrás. Alguém montou essa história aí, nem existe, né? A gente vê em fontes, né, de outros livros, né, que não é a própria Bíblia, né, relatando tudo o que se passou, né? Então, às Sim. vezes as pessoas falam, nem sei se Jesus é Deus, né? Jesus, essa história aí tão antiga, esse negócio aí já está desatualizado, né? Tem tantos aí, né? Jesus é um só, né? Ele é real, né? Você já assistiu aquele filme,
filme antigo, eu assisti esses tempos atrás aí. Esqueci o nome agora. É com. É o Gibson? Depois eu vou lembrar, depois eu falo para você. Ah, traz amanhã Tem pra gente várias aí. histórias, tem vários filmes que Jesus tem participação de Jesus, né? Histórias antigas que Jesus se apresentava. É mesmo? É um filme que ganhou 5 Oscar na Academia de Cinema de Hollywood, muito famoso. E eu acabei esquecendo agora o nome do filme, que é com Traz Charlton amanhã. Heston, em que tem aquela disputa de biga. Os caras corriam aqui. Inclusive Paulo, era Paulo, era vendedor de tendas, né? Aula de tendas, né? Não, não, foi Paulo, Vendia não. tendas. É, Ele não esse vendia mesmo. tendas. É. Fabricava e vendia tendas. Pomoraço, Ben-Hur. Marcos? Eu lembrei agora o nome do filme. Ben-Hur. Você assistiu Ben-Hur? Não, não lembro, não. Mas é um clássico, né? Se você não assistiu Ben-Hur, procura assistir Ben-Hur, Eu coloquei aqui. tá? Ben-Hur é B-E-H-U-R. Ben-Hur, com H. Tá. Lembro desse nome, ele é um. Muito bom. Vamos orar? Amém, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entrei com a presença aqui nesse momento, Pai, somente para agradecer, Senhor, porque eu já estou na Tua presença, Pai. Porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, lemos a Tua palavra e foi-nos explicado, Senhor, foi-nos relatado tudo, todo o sofrimento que o Senhor passou, Pai. E nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, como Cristo Salvador, que veio para nos resgatar, Senhor, para nos tirar do lamaçal de pecados. Obrigado, Pai, por tudo. Não encontro palavras, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim e por todos aqueles que eu devia, por aqueles que já foram, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama da tua graça sobre nós, Pai. Visita, Pai, cada coração arrependido, Pai. Cada pessoa, Senhor, que reconhece seus erros, que aceita e reconhece que o Senhor pagou o preço por nós, que deu sua vida por amor de nós, esvaziou de si mesmo, desceu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir com as nossas obrigações, Senhor, a pregar o teu evangelho, a levar a tua palavra àqueles que estão tristes, abatidos, que estão caídos. Ajuda-nos, ó Deus. Não nos deixa desistir, Senhor. Nos levanta, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que por mais que fizermos, pouco estamos fazendo, ou nada fazemos. Porque, Senhor, nada vai, Senhor, pagar o preço que o Senhor pagou por nós. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que precisamos. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço. Eu quero te pedir, Senhor, mais um dia de vitória. Alegre o coração de todos aqueles que porventura vinham ouvir esta pregação, esta passagem. Seja tocado, seja impactado pelo poder do teu Espírito, Senhor. Abençoa cada um que participa desse devocional. Abençoa, Pai. E nos dá um dia de vitória. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.